Olá, eu me chamo Moisés Vaz e nesse vídeo eu vou estar falando sobre bases e suas classificações. Base é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação liberando íons OH negativo ou hidroxila. As bases elas podem ser classificadas quanto pelo seu número de hidroxila, pela sua solubilidade ou então pelo seu grau de dissociação. Classificar as bases quanto à solubilidade em água, podemos tornar como princípio a ordem crescente da basicidade dada aos metais. Os metais alcalinos, eles são solúveis, os metais alcalinos terrosos, eles são pouco solúveis e os outros metais, eles são praticamente insolúveis. Um exemplo de base solúvel é o LiOH, que é o hidróxido de lítio. Um exemplo de base pouco solúvel é o CaOH2, que é o hidróxido de cálcio. E um exemplo de base insolúvel é o FeOH3, que é o hidróxido de ferro. Pelo seu número de hidroxilas, as bases elas podem ser classificadas em monobase, dibase, tribase e tetrabase. A monobase ela vai apresentar um único grupo OH negativo. Um exemplo é o KOH, que é o hidróxido de potássio. A dibase ela se caracteriza pela presença de dois grupos OH negativo. Um exemplo é o MgOH2, que é o hidróxido de magnésio. A tribase ela apresenta três grupos OH negativo. E um exemplo disso é o AlOH3, que é o hidróxido de alumínio. O tetrabase, essa base ela vai contar com quatro grupos OH negativo em sua composição. E um exemplo disso é o PbOH4, que é o hidróxido de chumbo. Está falando sobre a classificação das bases pelo seu grau de dissociação. Essa propriedade das bases ela se relaciona com a sua solubilidade. Quanto mais solúvel for uma base, maior será seu grau de dissociação. Esse princípio ele permite classificar as bases como sendo fortes ou fracas. Vejamos o esquema a seguir. Uma base insolúvel ela tem baixo grau de dissociação, então ela vai ser uma base fraca. Uma base solúvel ela tem um elevado grau de dissociação, então ela vai ser uma base forte. Um exemplo de base fraca é o NH4OH, que é o hidróxido de amônio. E um exemplo de base forte pode ser o BaOH2, que é o hidróxido de bário, e o NaOH, que é o hidróxido de sódio. A força da base ela determina seu comportamento em meio à eletrólise. Bases fortes constituem bons eletrólitos e já as bases fracas, elas são maus eletrólitos. E bom, esse foi meu trabalho e eu espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção.